Meu nome é Edson Luiz de Lima Souto. Nasci em fevereiro de 1950, em Belém, no Pará. Minha família era muito pobre e estudei com o sonho de mudar para o Rio de Janeiro, um lugar com chance de estudos melhores. E depois de muita luta, fui fazer o segundo grau, o ensino médio de hoje no Instituto Cooperativo de Ensino, onde conheci a história do restaurante Calabouço. O Calabouço não era um restaurante qualquer. Mais do que isso, funcionava como centro de apoio ao estudante carente, com policlínica, prestação de serviços e toda a vida estudantil que passava por ali. Eu era muito tímido, não queria chamar atenção no grupo, mas aquele espaço me fez fazer muitas amizades e conheci a União Metropolitana dos Estudantes, que lutava pela melhora dos serviços universitários e discutia política, num momento que a ditadura já tinha executado diversos líderes sindicais, agricultores, e como nenhum estudante havia sido vítima, poderíamos ser nós o próximo alvo. Desde o início da ditadura, os alunos mais velhos contavam que os militares monitoravam o calabouço. Um general de nome Severino Sombra chegou a chefiar o restaurante. Imagine só, um militar chefe do restaurante. Com o golpe de 64, o calabouço foi fechado, e isso gerou muita reclamação. Não apenas dos estudantes, mas de toda a comunidade que dependia dos serviços e também os empresários locais que reclamavam das questões políticas. Pressionados, os militares precisaram abrir um novo restaurante. Horrível. Foi nesse restaurante que eu frequentei as condições mais degradadas de alimentação, um prédio construído com pouquíssima qualidade e uma vida estudantil anulada pela perseguição política. Não havia outra saída senão passarmos a protestar pela melhora das condições do restaurante. Tornar o calabouço vivo era preciso. No dia 28 de março de 1968, eu tinha acabado de sair de uma aula e jantava com mais de 300 estudantes, quando soubemos que a polícia invadiria o galpão devido a um protesto pela parte da manhã. O pânico foi geral e tentamos correr para fora do prédio. Peguei minhas coisas e fui em direção à rua, quando vi de perto meu carrasco pela primeira e última vez. O comandante da tropa da PM, aspirante Aloísio Raposo, atirou com um tiro a queima-roupa em meu peito. Minha memória não pode ser apagada e esquecida jamais. Morri com 18 anos pedindo por um restaurante melhor. Temendo que a PM sumisse com meu corpo, meus colegas não permitiram que me levassem embora e me carregaram em passeata diretamente para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde fui velado e a autópsia realizada. No período que se estendeu do velório até a missa, muitos protestos foram realizados no país. Em São Paulo, 4.000 estudantes. No Rio, entre 50 e 100 mil pessoas aglomeraram-se e fizeram questão de se lembrar da minha morte. Os protestos sempre mantinham um cartaz: mataram um estudante, poderia ser seu filho. Mataram um estudante, poderia ser seu filho. Um tiro no coração do Brasil. Assim começou a luta dos estudantes contra a ditadura. Daqui para frente, o governo militar passou a ser muito mais agressivo e repressivo a qualquer manifestação. Daqui para frente, qualquer um era terrorista. Quem militava era meu marido. Eu tenho 4 filhos. Dia 29 prenderam de setembro. De 69 prenderam ele. Aí depois, no dia 30, me prenderam eu e meus filhos. Eu estava grávida quando eu fui presa, eu estava no 6º mês de gravidez, com acompanhamento médico, ou pelo menos se dizia médico, disse o tipo de tortura que eles poderiam fazer. Aí me levaram para a UBAN. Lá fiquei uma semana, aí depois me levaram para o DOPS. Aí começou os interrogatórios, né? As torturas. Punha as mãos assim nas palmatórias e falava: essa mão nunca mais vai pegar seus filhos. Nessa época. E depois fui transferida para o pelotão de investigações criminais em Brasília, e onde meu filho nasceu. 9 meses presa, 4 meses desses incomunicável. Não podia ver meus filhos, não podia ver família, não podia ver ninguém. Isso daí para mim era a morte. Ver que eu não podia ver meus filhos, não podia beijar eles, não podia abraçar eles. Então eu falei assim: mas meu filho vai morrer, ele não vai aguentar. Isso tem importância, é um comunista mesmo. Vários militares ameaçaram de adotá-lo se ele fosse homem branco e saudável. Para mim, minha prisão foi um sequestro.
porque eu não era da militância, eu não era nada, eles só queriam saber do meu marido. Mataram ele, sumiram com o corpo dele, enterraram ele como indigente, aí eles me soltaram, procurando serviço, não me davam serviço. Primeiro eu fui para o Chile, fiquei 1 ano no Chile, depois fui para Cuba. Aí foi onde eu consegui criar meus filhos bem, com tranquilidade. Tenho hoje 4 filhos, dos 4 são engenheiros, que Cuba me educou eles, me formou eles. Carlos Alexandre Azevedo, preso com os pais em 1974, quando tinha apenas 1 ano e 8 meses. Segundo seu pai, Dermi Azevedo, ele também passou por tortura nas dependências do DOPS, sofrendo lesões que permaneceram ao longo de toda a sua vida. A equipe liderada pelo temeroso Sérgio Fleury, o delegado responsável pelas violências em São Paulo, levou o bebê até São Bernardo, onde por mais de 15 horas ele sofreu choques elétricos e pancadas. Kaká, como era chamado, nunca se recuperou dos traumas sofridos naquela época. Foi apenas em 2010 que ele finalmente foi reconhecido como vítima da ditadura. Porém, Carlos Alexandre teve um histórico sofrido de depressão e fobia social. E em fevereiro do ano retrasado, ingeriu uma grande quantidade de remédios. Kaká não foi a única criança. As fotos carimbadas pelo DOPS não deixam dúvidas. Zuleide e Ernesto, crianças subversivas. O grupo foi preso junto dos pais que militavam na luta armada. Ernesto, mais novo, ainda bebê, presenciou todas as violências contra o pai. Depois, os 4 acabaram metidos em um avião em direção à Argélia, e depois a Cuba, onde foram exilados, e só foram autorizados a voltar ao Brasil mais de 10 anos depois. Aqueles que estavam com Deus também não passaram incólumes pelo regime, não. Além dos casos de Frei Beto e Frei Tito, que vale a pena assistir no filme Batismo de Sangue, Madre Maurina foi uma religiosa, única freira presa e torturada pela ditadura sem nenhuma prova formal. Ela foi detida em 1969, em frente ao orfanato de meninas que coordenava. Nessa época, o local era espaço para jovens cristãs mulheres se reunirem para discutir política. Isso foi entendido pela ditadura como um movimento revolucionário. E sem saber disso, Maurina acabou escondendo militantes da Força de Liberação Nacional, que faziam parte do movimento estudantil jovem. Quando a ditadura descobriu, durante 5 meses, Madre Maurina, que foi presa, acabou sendo torturada, submetida a sessões de pau de arara e choque elétrico. Um colega de cela relatou à Comissão da Verdade que ela foi violentada pelos torturadores. Libertada, mas jamais inocentada pelo regime, passou 15 anos em exílio forçado no México. Também tem muita gente sem nome que sofreu. Hoje, a comissão que investiga a ditadura no campo identifica mais de 1.500 trabalhadores rurais assassinados ou desaparecidos por razão ideológica e perseguição política durante o período da ditadura. Na década de 90, encontraram uma vala em Perus com mais de 1.000 corpos que já estão sendo identificados. Então, quando lidar com documentos oficiais desse período, desconfie da ditadura. O número de mortos ser 400 não prova que ela é branda. Só prova que muitos mortos e torturados não foram fichados e há vestígios de suas violências enterradas até hoje, junto da nossa história. Eu poderia passar 1 ano relembrando cada caso e história. A vida dos exilados que tiveram que reconstruir tudo. A tragédia com aqueles mais famosos, como Vladimir Herzog, Zuzu Angel, o estudante Alexandre Vanucci, Ana Kuczynski, gente que sumiu e que a família não tem respostas. Tem gente de todo tipo, porque ditadura não tem meio termo. É para todo mundo que se opõe ou critica, ou decide protestar. Esquece essa ideia de coisa de bandido. Todo mundo que protesta e critica a ditadura é considerado bandido. Quem acha que o número de mortes ser alto ou baixo é válido para pôr em dúvida uma ditadura, desrespeita e desconsidera a dor da família, das famílias que perderam pessoas por execução nesse governo ideológico. Nenhum governo tem permissão para matar por perseguição política. Uma só pessoa que seja, vale o silêncio, o respeito e a dor. É lamentável que nosso país não seja como foi na Argentina, no Uruguai e no Chile, que se desvencilharam desse legado, procurando a verdade desse período. Nenhuma morte engrandece ninguém. A anistia brasileira pode ser chamada de autoanistia, uma vez que foi a própria ditadura que concedeu a ela mesma o pacto em 1979. Graças a isso, não há uma tomada de consciência dos horrores da ditadura. E esse tipo de ideia voltar à tona não é à toa. Responsáveis ou não, crimes contra todos os tipos de pessoa foram cometidos. E quando agimos com a anistia, como foi no Brasil,
É como se colocássemos para baixo do tapete uma sujeira que se acumula e tende a voltar cada vez mais forte e com cada vez menos memórias e lembranças das pessoas que estão sendo esquecidas. Não vamos deixar nos esquecer. E antes de finalizar, reflita nas pessoas que não sabem dessa barbárie e compartilhe o vídeo para elas. A memória é a única forma de manutenção da luta. Quando ela é apagada, tudo some. Essa série de vídeos que eu fiz no canal seria só a ponta do iceberg de um regime autoritário que não deve voltar nunca mais, para nenhum lado político. Não se esquece de dar like, comentar e ajudar no algoritmo do vídeo. A sua ajuda é um grito para o mundo. Ditadura nunca mais. E agora sim, conheçam a história de mais uma dessas pessoas, Helenira Rezende de Souza Nazaré. A série acabou por hoje, mas todo ano eu farei questão de lembrar que o Brasil passou por uma ditadura militar. José de Matos, Yoshitane Fujimori, Zuleika Angel Jones. Meu nome é Helenira Rezende de Souza Nazaré, conhecida como Preta na USP e como Fátima no Araguaia. Por influência do meu pai, que trabalhou desde os 12 anos como marceneiro em Nazaré das Farinhas, ao lado de meu avô, e conseguiu estudar e se formar em medicina em Salvador, sempre fui muito estudiosa e instruída sobre racismo da sociedade. Mesmo médico, imaginem vocês, um negro baiano e comunista em uma pequena cidade do interior. Em casa, líamos a Bíblia e discutíamos uma sociedade mais igualitária. Eu queria ser crítica literária e resolvi estudar em São Paulo, onde minhas irmãs já estavam. Ali, minha luta política se intensificou. As reuniões em minha casa eram constantes. Pensar como resistir à ditadura era questão de sobrevivência. Nesse meio tempo, meu pai faleceu. Nós precisávamos cuidar da minha mãe e da minha tia. Todas as irmãs trabalhavam, e eu era estudante na USP e professor em Guarulhos. A vida de professor não era fácil. A repressão foi ficando cada dia mais difícil permanecer na cidade, sendo considerada subversiva e perseguida apenas por me opor a um governo autoritário. A clandestinidade era uma imposição, não uma escolha. Sem opções, parti para a guerrilha do Araguaia. Minhas irmãs sabiam que eu estava lá e não apoiavam a luta armada. Por isso conseguiram contato com uma pessoa que poderia me encaminhar para o exterior. Mas eu recusei, uma vez que os militares é quem estavam errados. Na invasão militar ao Araguaia, fui metralhada nas pernas, presa ainda com vida e barbaramente torturada, recebendo pontapés e golpes de baioneta. O que foi mais dolorido? A tortura, a rajada de metralhadora nas pernas, os pontapés e os golpes de baioneta? Ou a dor de saber que estava deixando meus amigos e a minha família nesse regime sanguinário? Minhas irmãs, trabalhadoras da USP, souberam extraoficialmente da minha participação e da minha morte na guerrilha. E até hoje não se sabe onde foi sepultado meu corpo. Os familiares de desaparecidos da guerrilha do Araguaia buscam desde 1979 informações sobre seus familiares. A luta que se perde é aquela que se abandona. A luta continua e é contínua.